nome do Senhor. Vamos começar, queridos irmãos, querida irmã, mais uma aula nossa. Nós já estamos na terceira aula, estudando escatologia, as 70 semanas de Daniel. E é interessante que nessa semana agora, no meu perfil no Facebook, alguém fez um comentário sobre essas aulas, alguém que está assistindo, né? E comentou dizendo o seguinte: Pastor Dário, no ano de 93, eu tive o prazer de ser seu aluno no ETAD, nessa mesma disciplina escatologia. Para quem não sabe, o ETAD era uma escola teológica que era dirigida pelo pastor Bernard Johnson. Isso significava Escola Teológica das Assembleias de Deus. Então, no ano de 93, eu estava fazendo as contas, já fazem 27 anos que nós estamos ministrando escatologia bíblica. E hoje nós vamos falar justamente sobre a segunda vinda de Jesus. O Senhor Jesus, ele veio a primeira, e quando ele estava sendo levado ao céu, os anjos apareceram e disseram assim: este mesmo Jesus que está indo, um dia ele vai voltar. Não é isso? E hoje nós vamos justamente estudar sobre isso. Mas deixa eu falar para você um pouquinho sobre uma profecia que eu falei na aula passada, que Jesus chorando sobre Jerusalém. Jesus, ele sobe no monte, ele vê Jerusalém e ele chora, e ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedreja os profetas que a ti são enviados. Quantas vezes eu não quis te juntar como a galinha junta os seus pintinhos, mas você não quis. Jerusalém, dias virão sobre ti, em que teus inimigos te encherão de trincheiras e levarão cativo a ti e ao teu filho, teus filhos, não é isso? Então, essa profecia, ela se cumpriu nos anos 70, quando o general Tito, ele invadiu Jerusalém. Ele sitiou Jerusalém e ele invadiu Jerusalém. E ele destruiu tudo. E a partir dali, Jerusalém, como Jesus disse, ficou deserta. Os judeus foram espalhados pelo mundo. Agora, gente, o que eu acho mais lindo no cumprimento das profecias bíblicas é que Jesus falou para os discípulos o seguinte: quando os discípulos estavam admirando o templo, eles falaram para Jesus: que coisa bonita, Senhor. E Jesus falou para ele assim: eu vou dizer uma coisa para vocês, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Disso aí. Gente, quem estava na frente da invasão de Jerusalém nos anos 70 era o general Vespasiano. E no início da invasão, Vespasiano, ele deu uma ordem. Sabe qual foi a ordem dele? Ele disse: invadam, destruam tudo, mas não toquem no templo. Olha só, Jesus havia dito: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E a ordem de Vespasiano era: invadam, mas não toquem no templo. No meio da invasão, acontece um problema em Roma, e o general Vespasiano tem que ir para lá resolver esse problema. E quem vem para o campo de batalha é o seu filho, o general Tito. E quando Tito assumiu a invasão, a ordem de Tito foi: entrem, destruam tudo, não deixem pedra sobre pedra. Olha que coisa, né? Quer dizer, eu e você somos testemunha dos acontecimentos proféticos.
Você já imaginou que coisa interessante, né? Não é só aí. Em toda a Bíblia, as profecias são as coisas mais lindas que existem. E em relação à segunda vinda de Cristo, é o que nós vamos começar a estudar hoje. Veja bem, Jesus, na sua segunda vinda, ele vem para 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo, tá? Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10 e o verso 32, você vai ver Paulo falando sobre esses 3 grupos. O primeiro grupo é o gentio, né? Se der para aumentar mais a fonte da Bíblia, para que eu possa ter mais uma visão, seria melhor, né? Capítulo 10, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10 e verso 32, amém. Ficou muito bacana. Paulo diz assim: vivam de tal maneira que não prejudiquem judeu, não judeu e a igreja de Deus. Então são esses 3 grupos que hoje o mundo ele é formado. O mundo ele é formado pelo judeu, o mundo ele é formado pelo gentio e o mundo ele é formado pela igreja. Antigamente eram só 2 grupos, judeu e gentio. Quem não era judeu era gentio. Mas depois da morte de Cristo e ressurreição, se inaugura uma nova era com um novo povo, que Paulo fala, o mistério de Deus, a igreja. E quem é a igreja? A igreja é tanto judeu como gentio, que aceitam a Jesus como Salvador, entendeu? Então, eu e você, se nós não fôssemos igreja, nós éramos gentios. Mas como nós aceitamos a Cristo, nós passamos a ser igreja. Então, o Senhor Jesus, ele vem justamente para esses 3 grupos de pessoas, de forma diferente, é claro. Por exemplo, para a igreja, Jesus vem como um noivo celestial. É o noivo que vem buscar a sua noiva, que está descrito lá nas passagens bíblicas, né? Paulo fala muito sobre a noiva de Cristo, né? E que um dia o noivo vem buscar a noiva. Isso foi dito por Jesus em parábola, na parábola das 10 virgens. Então, o primeiro grupo que Jesus vem é para a igreja, como noivo celestial. O segundo grupo que Jesus vem é para os judeus, como Messias. Veja bem, Jesus, ele veio da primeira vez não como Messias, ele veio da primeira vez como Salvador do mundo, tá certo? Os judeus esperam o Messias, só que a perspectiva messiânica do judeu é um libertador. Para o judeu, o Messias é um libertador. É por isso que João Batista, ele reconheceu Jesus lá no Jordão. Quando Jesus se aproximou dele, ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então João Batista não teve dúvida nenhuma que ele estava diante do cumprimento da palavra divina. O Messias estava diante dele, o Cordeiro de Deus estava diante dele. Só que acontece algo interessante quando João Batista está preso, que os discípulos vão visitá-lo na prisão. João Batista diz assim: e aí? Ele já derrubou os portões de Roma, Israel já está reinando. E os discípulos de João devem ter falado para ele: não, esse cara aí, ele não tem nada de Messias. Pelo contrário, a mensagem dele é de paz. E ele diz: se der uma face, bate na outra. Ele diz: ora pelo inimigo. Eu acho que nós estamos esperando o cara errado. Não é esse não. E João Batista então faz uma pergunta. João diz para os discípulos: vão lá e perguntem para ele se realmente ele é o Messias, ou se nós vamos ter que esperar outro. Ora, João não já tinha reconhecido Jesus? Por que essa dúvida entrou nele? Porque como judeu, a perspectiva do Messias para João é um libertador. E esse Messias
ele vai vir para Israel ainda. Quando vai ser isso? Nós vamos estudar na próxima aula, quando nós estudarmos a grande tribulação, quando nós estudarmos a última semana de Daniel. Então nós vamos ver como é que o Messias vai reinar para Jerusalém. E quando é que ele vai reinar? O que significa a última dispensação, chamada a dispensação do milênio. O que é o milênio? E quem vai reinar durante o milênio? São coisas que nós vamos aprender no decorrer do tempo. E o terceiro grupo é para os gentios. Só que para os gentios, ele vai vir como juiz. Você lembra que na primeira vinda dele, ele veio para os gentios como salvador. Agora é diferente. Agora na segunda vinda, ele já vem para os gentios como um juiz. Vamos ver o que vai acontecer. Como eu falei para você, a vinda de Jesus, ela é dividida em duas partes. A primeira parte acontece no início da 70ª semana de Daniel. A segunda parte ela acontece no final da 70ª semana de Daniel. Então, na primeira fase, que é no início da 70ª semana, chama-se de o arrebatamento da igreja. Nessa primeira fase, Jesus, ele vem nas nuvens. Nessa primeira fase do arrebatamento, Jesus ele vem nas nuvens. Vamos entender um pouco qual a diferença entre a primeira fase e a segunda fase. O que vai acontecer nessas fases? Vamos entender aqui. Na primeira fase, que é o arrebatamento, duas coisas vão acontecer. Primeiro, a ressurreição dos mortos. Olha só o que é que diz 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e o verso 17. A primeira coisa que vai acontecer na primeira fase, ou seja, no arrebatamento, é justamente a ressurreição dos mortos. E só que você tem que entender, querido, que esses mortos aqui não são todos os mortos. São só aqueles que morreram em Cristo Jesus. Tá certo? Somente aqueles que morreram em Cristo Jesus. Desde Adão até essa ressurreição. Tá certo? Então, veja bem, o apóstolo Paulo diz lá em Tessalonicenses, porque haverá o grito do comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus. Então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então veja bem, aí Então não, deixa só lá no 16, só lá por enquanto. Então veja bem, nós temos aqui o quê? A primeira ressurreição, que é a ressurreição dos mortos em Cristo. Pastor, mas eu tenho uma dúvida aqui. Porque só se passou a confessar Cristo a partir de quê? A partir de Jesus Cristo. E para trás? Como é que sabia se eles aceitavam a Cristo ou não? Gente, Deus levantou um povo na face da terra, chamado Israel. E esse povo, ele levava a lei de Deus. E esse povo, ele levava uma promessa, que um dia viria o Salvador. Então, todos aqueles, desde Adão, que morreram nesta promessa, para você ter uma ideia, Gênesis 3,15, que aqui diz lá, em Gênesis 3,15 fala sobre o proto-evangelho, o nascimento daquele que iria esmagar a cabeça da serpente, aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Então aquilo ali já era o quê? Já era o anúncio de um Salvador. E todos aqueles que creram nesse Salvador, um dia vão ressuscitar.
e vão ressuscitar com seus corpos glorificados. Então, na primeira fase da vinda de Jesus, que é o arrebatamento, o que vai acontecer? Ressurreição dos mortos e logo depois a saída da igreja, né? Pode deixar lá, Tessalonicenses mesmo, verso 17 agora. O 17. Então nós, o que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, com os mortos, para nos encontrarmos com o Senhor no ar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, os mortos ressuscitam primeiro, logo em seguida, os vivos são transformados, né? É isso que ele diz aqui. Nós que seremos levados. Em algumas traduções fala transformados. E aí então encontraremos ao Senhor e assim estaremos com Ele para todo sempre. Tá? Uma dúvida que tem muito assim, pastor, no arrebatamento eu entendi que, por exemplo, nós estamos aqui nesse templo. Esse templo aqui, ele tem um forro, ele tem uma laje, não sei se tem outra laje em cima. Na hora do arrebatamento, como é que vai ser? Nós vamos ficar batendo, tipo bolinha de ping-pong, e não vamos poder passar, até a gente poder chegar lá fora para subir? Não. É por isso que Paulo diz que o nosso corpo, no momento do arrebatamento, ele será transformado. Nós receberemos um corpo glorioso, um corpo que o espaço ele não vai ser problema para a gente. Você está entendendo? Então, o que eu entendo por essa glorificação do corpo? Jesus falou para Nicodemos: carne nem sangue herda o reino de Deus, né? Quando ele fala carne, ele se refere ao quê? Aquilo de mal que existe dentro de mim e você. Entendeu? Nós temos aqui dentro algo mal que foi colocado lá no Éden, quando o homem pecou. É o chamado sarque que Paulo fala lá em Coríntios. Na epístola de Paulo aos Coríntios, ele fala sobre 3 tipos de homem. Ele fala sobre o homem espiritual, ou antropos pneumáticos, no grego. Ele fala sobre o homem natural, ou o antropos psíquicos. E o terceiro homem, ele fala o homem carnal, o antropos sarquíquicos. Então, essa palavra sarque, ela é carne no sentido de desejo mal. Ela não é carne no sentido biológico da palavra, que no caso seria soma. Não, na realidade, sarque no grego é o meu desejo mal. É aquilo que Paulo fala do velho Adão, que todos nós temos. Eu tenho, o pastor Paulo tem, o pastor Elielson, o Joelzinho lá atrás tem também, né? Isso aí a gente convive com ele dia a dia. Paulo diz que nós temos que prender o velho Adão, senão ele sai, né? Aí Paulo diz assim: olha, aquele que alimentar melhor vence. Se você alimentar melhor a sua carne, ela vai ter força. Se você alimentar melhor o teu espírito, ele vai ter força. Qualquer dia desse a gente vai parar para falar um pouquinho sobre a psicologia de Paulo nesse aspecto aí. Então, gente, o que vai acontecer no arrebatamento? Nós vamos deixar de ter essa natureza má. A nossa natureza, ela vai passar a ser como a natureza da criação, onde Deus criou o homem, corpo, alma e espírito. E não tinha essa quarta natureza. Eram 3 naturezas. A natureza do corpo, da alma e do espírito. Entendeu? Então, no arrebatamento, o nosso corpo vai ser glorificado nesse sentido. Nós vamos perder essa natureza. Então, é por isso que Jesus diz: carne nem sangue entra no reino de Deus. Nós vamos ser carne nem sangue. Nós vamos ter agora um corpo glorificado como igreja do Senhor. Não é não? Vamos ver agora
a diferença entre arrebatamento e revelação. O que vai acontecer no arrebatamento e na revelação? Primeiro, o arrebatamento há segredo. Quando os discípulos perguntam para Jesus: quando vai ser a tua vinda? Jesus diz para eles assim: nem o Pai, aliás, nem o Filho nem os anjos sabem, unicamente o Pai. Então ele vai vir como o quê? Ele vai vir como ladrão. E ele é claro lá da forma como ele explica. Ele diz assim: olha, se o dono da casa soubesse que o ladrão viria, ele ficava lá de vigia, né? Mas o ladrão não avisa quando ele vem. Então Jesus está justamente falando sobre o arrebatamento. É como Paulo diz: vai ser no abrir e piscar de olhos. Entendeu? Você abre e fecha o olho assim, é coisa rápida quando a trombeta tocar, né? Então vai ser algo rápido, vai ser algo que somente os santos vão ter o privilégio de ter esse conhecimento. Quando as pessoas olharem, cadê a igreja? Sumiu, né? Cadê aquele crente que perturbava aqui, pregando Jesus, falando? Sumiu. Cadê aquela irmã que cantava tão bonito? Sumiu também. Entendeu? O que é isso? É um segredo. É no abrir e fechar de olhos. Já na revelação, veja bem, será público. A Bíblia diz lá em Apocalipse: todo olho o verá. Jesus vindo nas nuvens. Você já imaginou? Hein? Jesus vindo nas nuvens, no final da batalha de Armagedon. É no final da batalha de Armagedon. Quando o anticristo achar que está destruindo os judeus, aí Jesus se manifesta nas nuvens. Todo olho o verá. Antigamente, eu acredito que alguém ficava intrigado: como todo olho verá? Se Jesus vai vir na batalha de Armagedon, no Monte das Oliveiras, que fica lá em Jerusalém. Como é que pode ser isso? Hoje é fácil. As redes sociais, a tecnologia, os satélites estão aí para isso. Você já imaginou? Você está na sua casa. Eu não quero estar, né? Nesse período eu já estou na glória com o Senhor, entendeu? Mas você já imaginou quem ficar? Está lá na casa dele. De repente acontece algo extraordinário. O noticiário começa a dizer: acontecendo um fato extraordinário, um ser está descendo agora e tocando o Monte das Oliveiras. Se cumpriu a promessa. Todo olho o verá. Então, no rapto, segredo; na revelação, público. No rapto, Jesus vem nas nuvens. Ele não desce nessa terra. A igreja vai encontrá-lo, tanto mortos como os que estão vivos serão transformados e vão encontrar o Messias. Já na revelação, ele vai vir e vai pisar o Monte das Oliveiras. Ele vai vir e vai pisar nessa terra. Está lá em Zacarias capítulo 14, verso 4 e verso 5. Depois você pode examinar na sua Bíblia, né? Nós estamos tendo esse cuidado, porque senão a gente não termina hoje. Se a gente for examinar versículo por versículo que está aqui, a gente não termina hoje. Mas você pode anotar no quadro que está aí, e quando chegar em casa, então você dá uma pesquisada lá e confere lá na sua Bíblia, tá certo? Então, diferente do rapto, do arrebatamento, que ele vem nas nuvens, na revelação em glória, ele vem na terra. Ele toca o Monte das Oliveiras. Você já imaginou? Que coisa interessante, né? Vamos continuar. No rapto, ele vai vir para os santos. Para quem é que Jesus vem no rapto? Só para os santos. Os mortos, como eu falei, que morreram durante todo esse tempo, e os vivos que estiverem, né? Que fazem parte da igreja de Cristo. Então, no arrebatamento, Jesus vem para esse povo, ou seja, para a igreja. Já na revelação, Jesus vem com os santos. Você entendeu essa diferença?
No arrebatamento, Jesus vem para os santos. Na revelação, Jesus vem com os santos. Está lá, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 13. Você pode acompanhar depois aí na sua Bíblia, tá bom? Você já imaginou que coisa maravilhosa? Hein? Você no início vai com Jesus, no final dos 7 anos, você volta com ele. É lindo, né? É maravilhoso isso, tá? No rápido haverá profunda alegria. Você já imaginou a alegria que vai ter, meu irmão? Eu fui arrebatado, eu vou ficar agora com ele, ninguém vai me separar dele, né? Eu vou estar agora juntamente. É por isso que vale a pena, gente, vale a pena a gente servir esse Deus maravilhoso, tá? Baseado nessa promessa linda aqui. É por isso que Paulo, escrevendo aos Hebreus, eu digo Paulo porque eu tenho convicção que foi Paulo, apesar de não existir uma ideia correta, mas como teólogo eu tenho o direito de pensar sobre isso, estudioso. Então para mim foi Paulo que escreveu a epístola. Então na epístola aos Hebreus, o escritor, ele fala sobre Moisés, e ele diz assim, que Moisés pela fé deixou de ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés abriu mão do luxo do Egito para servir com o povo de Deus a caminho da santa cidade, como se pela fé ele estivesse vendo o invisível. O que é que o escritor quer dizer aí? O escritor quer dizer o seguinte, que Moisés abriu mão de algo terreno. O luxo do Egito, a sabedoria do Egito era algo terreno. E ele preferiu ir com o povo para o Egito, em busca da Canaã celestial, né? E aí um dia, quando acontecer isso aqui, Moisés, o grande legislador, vai encontrar Jesus, assim como eu e você vamos. E Moisés vai dizer para Jesus, valeu a pena, Senhor, valeu a pena. Eu abri mão daquilo que era terreno para tomar posse daquilo que é eterno. Então vale a pena qualquer sacrifício que a gente faça para se manter firme e fiel a esse Deus maravilhoso, porque vai ter um dia em que nós vamos nos alegrar com Ele, né? Todos os dias nós nos alegramos, mas vai ter um dia em especial que, como diz Paulo, nós o veremos assim como Ele é. Já na revelação vai haver choro, vai haver lamentação. Você já imaginou Jesus julgando aqueles que abençoaram Israel e aqueles que negaram a Israel? Jesus vai dizer assim, olha, vinde benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado. Quanto a vós, o lugar de vocês é o fogo eterno. Você já imaginou a tristeza, o lamento desse povo? E Jesus ainda dizia, ali haverá choro e ranger de dentes. Ali o sofrimento não para, né? Só o fato de eu perceber isso aí, eu já sinto aqui arrepio, olha. Eu já quero ficar com esse Jesus, é seguro com Ele, né? Que eu quero participar da alegria. No rápido os incrédulos serão deixados. Quando Jesus vier, que arrebatar a igreja dele, entendeu? Todo mundo vai ficar aqui. E quem é o mundo? Os incrédulos, aqueles que não aceitaram a Cristo como Salvador. Você lembra que Noé passou pregando tanto tempo, até o dia que Deus disse, entra na arca, Noé, e Deus mandou o dilúvio e matou a todos, né? Assim vai acontecer quando o Senhor tirar a igreja dele. Meu irmão, você não queira saber o que é o domínio do anticristo. A próxima aula nós vamos falar sobre isso, mas você não queira saber o que é o domínio da besta. João, no livro de Apocalipse, capítulo 13, a palavra grega para besta é terion. Você não imagina que João, no Apocalipse, ele não conseguiu descrever o que ele estava vendo ali, tá? Então você não imagina o que vai ser ficar sobre o domínio deste monstro,
chamado anticristo. Então, todos esses que não participarem do arrebatamento vão ficar. Todo aquele que é incrédulo vai ficar, tá certo? Na revelação, eles serão destruídos. Olha só, eles vão ficar, mas quando Jesus voltar de novo na revelação, então eles serão totalmente aniquilados e totalmente destruídos. Aí começa o milênio, não é isso? Tá bom? Muito bem. Os sinais que precederão o arrebatamento, nós estudamos na aula passada, mas hoje eu quero falar também sobre o tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo? Veja bem, quando Jesus arrebatar a igreja, aqui na terra serão 7 anos de tribulação. Mas haverá um acontecimento maravilhoso lá no céu, que é o chamado tribunal de Cristo, onde Paulo fala na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5 e verso 10, que um dia todos nós, como igreja, vamos estar diante do tribunal de Cristo. Então, há coisas interessantes. Primeiro, neste tribunal não haverá pecador. Esse tribunal é exclusivamente para a igreja arrebatada. Enquanto aqui no mundo, 7 anos de tribulação, lá no céu, 7 anos de tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro. Então não vai ter pecador nesse tribunal. Nesse tribunal é a igreja. E o que vai ser julgado nesse tribunal? As nossas obras. As nossas obras. Como você está vendo aí na tela, né? Falando o texto bíblico. Então, o que vai ser julgado? As nossas obras. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, a partir do verso 11, Paulo fala sobre as obras, as nossas obras, que podem ser ouro, podem ser prata, pode ser latão e pode ser palha. O fogo vai provar essas obras. E que obras são essas? São as obras que eu e você praticamos aqui como igreja. Por exemplo, lá nós vamos ter surpresas. Que talvez aquela pessoa que você dizia que vai ganhar um grande galardão, o galardão dele não vai chegar nem perto do seu. Sabe por quê? Porque Deus vai julgar aqui, não é a quantidade, é a qualidade das nossas obras. Por exemplo, você, irmão porteiro, que foi tirado para cuidar da casa do Senhor, irmão José. Irmão José todo dia está aqui, limpando o templo, e ele faz com esmero, com uma alegria, né? Todo o templo ele vem aqui. Aí ele vê um pastorzão desse bonitão aí, boneco de púlpito, só gosta de andar de avião, gosta de ficar nos melhores hotéis, né? Comida boa, isso, aquilo, outro e tal. Aí diz assim, aquele pastor, a coroa dele deve ser muito grande. Meu irmão, lá nós vamos ter surpresa, hein? Quando o irmão José estiver desfilando com a coroa dele muito bonita, né? E o pastorzão lá com uma coroa bem pequenininha, humilhado. Então, é bom nós pensarmos isso. Como nós estamos fazendo, desenvolvendo o trabalho que Deus nos deu para fazer. Como igreja, eu e você vamos ser julgados por isso. Como é que você está desenvolvendo o seu papel como professor da escola dominical? Você está desenvolvendo bem? Ou está desenvolvendo de forma relaxada? Então, muito cuidado, tá bom? Esse tribunal será realizado no espaço. Não sabemos onde será. Nesse tribunal serão julgadas nossas obras. A salvação é pela fé. O galardão é pelas obras. Como eu falei para você, lá não vai haver condenação. Vai haver tristeza. Coloca lá, Joel, capítulo 3 de Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 3. Verso 11. A partir do verso 11. Olha o que é que Paulo fala sobre
essa questão. E aí nós vamos ver algo que vai ser interessante. Ele diz assim, capítulo 3, verso 11, pode passar. Passa. Mas se o trabalhador conhecerá, porque é mesmo. Está aqui, olha. Tá? Porque, tá? Perdurará a recompensa. Porque ele mesmo, quer dizer, o cara que praticou a obra mal feita lá, será salvo, como se tivesse passado pelo fogo para se salvar. O que é que Paulo está dizendo aí? Paulo está dizendo que não vai ter condenação, mas vai ter tristeza. Entendeu? O caboclo vai ser salvo, mas como pelo fogo, como Lázaro, vai escapar fedendo, não é não? Então a pessoa vai lá, aí chega e diz assim: mas Senhor, eu fiz isso para ti, mas você fez de forma relaxada. Você não vai ser condenado, mas a tua coroa vai ser uma coroa pequena. Você já imaginou isso? Então, irmão, irmã, desenvolva o trabalho do Senhor da melhor forma possível, porque o teu galardão, com certeza, ele está já esperando por você. Tá certo? Algumas pessoas que irão receber as coroas. Vamos lá. Os perseguidos vão ter uma coroa lá. Você que é perseguido pelo amor de Jesus, fica tranquilo, a tua coroa está lá. Os que ofertam com humildade, olha só, o quanto vale a pena ser ofertante da casa de Deus, trazer com alegria, trazer com humildade, aquilo que pertence ao Senhor, você vai receber galardão também, né? Vamos ver outra aqui, justos e profetas, nós que trabalhamos, que às vezes somos caluniados, que às vezes somos apedrejados, né? Isso aí vai ser um galardão para mim e para a sua vida. Os que fizeram doações ao discípulo, você que dá um copo com água para um profeta, pode esperar um galardão que vai ter para você. Você que ajuda na obra do Senhor, fica tranquilo. Os que ensinam a justiça, você que ensina a justiça também, você vai ter galardão. Os que oram e ocultam, né? Aqueles que não gostam de aparecer, você vai receber galardão também. E logo depois, então, desse tribunal, as bodas do Cordeiro, onde nós vamos ter uma ceia maravilhosa, que vai ser apresentada pelo próprio Senhor Jesus. Amém? Na próxima aula, nós vamos entrar na última semana de Daniel, a 70ª semana de Daniel. Nós vamos entender quem é o anticristo que vai dominar esta era. E é interessante que eu quero chamar a sua atenção para a semelhança que existe entre a última semana de Daniel e um movimento que surgiu alguns anos atrás chamado New Age, ou Nova Era. Que segundo os adeptos do movimento Nova Era, o mundo ele é regido por eras. E nós estamos vivendo, segundo eles, na era de peixe. E cada era quem governa é um avatar, ou seja, um líder espiritual. E segundo eles, o líder espiritual da era de peixes é Jesus Cristo. Mas eles estão dizendo que vai vir uma nova era, a era de Aquário. E o avatar que vai governar essa era de Aquário é chamado de Maitreya. Gente, isso é interessante. O que é a era de Aquário na realidade? E quem é o Maitreya na realidade? Então nós vamos estudar justamente sobre isso. Quem é o anticristo que vai governar a última semana de Daniel, né? Existem muitas especulações por aí. O anticristo vai ser tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. Mas e a Bíblia? O que a Bíblia diz sobre ele? Quem vai ser ele realmente? Então você não pode perder a próxima aula. E a batalha de